Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar amanhã aqui, a segunda-feira, acompanhando a repercussão da vitória do Mengão ontem contra o Fluminense. Flamengo venceu 1-0, se mantém na liderança do Brasileiro. Vamos acompanhar aqui a repercussão dessa vitória. A mídia falando aí, analisando, elogiando bastante a atuação do Flamengo. Créditos ESPN, um trecho também do João Guilherme aqui, deixar o link do canal oficial na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Antes de começar a falar de Fla-Flu, vamos ouvir os treinadores depois da partida de Flamengo 1, Fluminense 0. Na verdade, é o contrário, mando do Fluminense. Quando um grupo de atletas se gosta, ele faz mais. Quando o grupo de atletas ele tem um respeito e ele tem amizade, ele faz mais. A equipe mereceu vencer. Mereceu. Ela teve nas três alturas, e eu digo que a bola determina as nossas marcações, tá? No tiro de meta, na intermediária, ou quando furava as nossas pressões, a gente retomava rapidamente, os externos rapidamente retomava para deixar a equipe compactada. Foi gratificante para quem olha o desempenho da equipe e chegar no final e dizer assim, poxa, fez por merecer, independentemente do momento de ter feito o gol, fez por merecer. De fato, não foi pênalti. Sob ótica nenhuma, pela minha opinião, não dá para admitir que a pessoa acha que aquilo ali é pênalti. É mais falta no Calegari pelo braço do Bruno Henrique, mas o Calegari não tem como dar aquele pênalti. Impossível o cara dar o pênalti e o VAR não chamar. Foi determinante o resultado do jogo, que pese que o Flamengo jogou melhor que o Fluminense, mas quem definiu o resultado do jogo foi a arbitragem. Não sou eu que me demito e que me contrato. Eu nunca tive a minha carreira inteira e não vou ter problema e medo de ser demitido. Eu tenho muita coerência no meu trabalho, naquilo que eu faço, procuro fazer o melhor, que pese que o momento hoje é um momento ruim do Fluminense. Tá aí o Diniz, que foi expulso durante a partida, ali depois de confrontar a arbitragem, né, por conta desse lance que ele reclama, a gente já vai chegar nele, mas o Birner concordou aqui com o Tite, que o Flamengo mereceu a vitória, Birner? Eu sempre digo que a injustiça do resultado tem a ver com a arbitragem e não com o que acontece entre os atletas. Porque o futebol é um jogo, aí tem sorte, azar, dia bom, dia ruim, parte mental, parte técnica e tudo mais. E a gente vai falar do pênalti um pouco mais tarde, vou segurar mais pra frente quando a gente for discutir o lance. Sobre o jogo em si, foi um amasso. Foi um amasso. Assim, foi impressionante a superioridade do Flamengo, fazendo essa marcação alta, e aí tem gols perdidos de vários jogadores, Lohan dando a bola para o Pedro perder, Pedro dando para o Lohan perder, né? O Gabriel Pires perdendo bolas na saída de jogo, o Fábio que teve uma bela atuação embaixo das traves, mas também com problema de saída de bola. A saída de bola não funciona, aí como o Flamengo é um time muito bem posicionado, vou destacar isso mais uma vez, Dani, olha lá no fundo, muito bem posicionado, não adianta o Flamengo tentar o Fluminense fazer um lançamento longo, porque está todo mundo marcado ali, porque quando é preciso separar a equipe em blocos, o Tite separa, porque o time do Diniz traz muitos jogadores atrás para a saída de bola e deixa alguns adiantados para o lançamento longo. E aí não precisa ficar o Flamengo compactado. São como se fossem dois grupos, um cuidando de cada turma do Fluminense, que também está muito dispersa. Um grupo muito grande atrás para fazer a saída de jogo e outros dois jogadores na frente para aproveitar o contra-ataque. Ou seja, o Tite mapeou todo o jogo do Flamengo e o jogo do Fluminense, e os jogadores do Flamengo, sem a bola, fizeram um jogo para se aplaudir em pé. Uma partidaça. Com a bola faltou um pouco. Qualidade na finalização. Se o Pedro finalizasse como sempre, se o Lohan finalizasse, se o Gerson não perdesse um gol como perdeu, o primeiro tempo tinha terminado 3-0. Sim, o jogo tinha acabado no primeiro tempo. Então, assim, a gente vai discutir o pênalti depois, mas o nível de atuação do Flamengo vou chegar nos foi nossos eu sou os aplaudido. pênaltis, não bom, o pênalti. perfeito. Obrigado. O Flamengo foi superior, inegavelmente, mas no primeiro tempo, principalmente, quando o Flamengo tinha a bola, eu senti falta de acelerar um pouco. O Flamengo tinha mais ímpeto sem a bola do que com. Mas ainda assim, um jogo em que o Fluminense não conseguiu identificar logo de Os cara. 3 jogadores do meio campo do Flamengo estão na Copa América. Não dá para exigir o jogo. Esse é o filtro, Claro, esse é o filtro para todas as atuações até eles voltarem. Aí acelera. Mas estou pegando o recorte de exigência dos jogos recentes. Talvez não marque sem bola como vocês marcaram, tá? Essa é outra discussão para outro momento. De fato, sem a bola, um jogo impecável do Flamengo. Mas com a bola, pelo parâmetro recente, o Flamengo já demonstrou mais. Mas ainda assim, o Fluminense também não exigiu. Mas já está falando desse Flamengo com o número de desfalques que tem? Ou você está falando do Flamengo quando tem De La Cruz, Arrascaeta? Não, do Flamengo desfalcado. O que o Flamengo vinha fazendo com a bola nos últimos jogos. Esse jogo não foi tão intenso
E normal, desgaste de jogadores, desfalques, algo totalmente ponderável. Do lado do Fluminense, o que chamou a atenção foi a incapacidade de fazer algo diferente do que não estava funcionando. E aí o Diniz, é uma justificativa muito comum dele, de dizer, hoje o nosso time cometeu erros que não está acostumado a cometer. Na saída de bola, esse time do Fluminense comete muitos erros porque é a forma de jogar do treinador, ele se arrisca mais. E contra o Flamengo, se não está encaixado, não está funcionando, nada do que o Diniz tentou no segundo tempo fez com que o Fluminense fosse capaz de corrigir a rota. Continuou com muitos erros de saída, continuou com uma incapacidade de criação. O Gabriel Pires, que foi alternativa hoje no primeiro tempo, jogando ali praticamente dentro da área do Fluminense, não conseguiu dar fluência à saída de bola. E no segundo tempo, um time que se mostrou incapaz de ter esse repertório. E eu não vou questionar, não vou dizer que o Fluminense perdeu o jogo por causa da saída de bola. Porque isso faz parte da identidade do time e dos riscos que o treinador topa correr. Mas eu vou questionar a incapacidade do jogo ofensivo do Fluminense. Até porque a saída de bola faz parte desse processo. Claro. Se não tem um, não tem outro. O Fluminense vai chutar a primeira bola acho, com 20 minutos de segundo tempo. Um chute do Lima, 2 A finalizações. escalação do Fluminense hoje é um reforço à identidade de jogo. Num momento tenso, talvez de esgotamento do modelo. Por alguma questão que a gente ainda vai descobrir qual é. Se há, a gente tem para saber, mas talvez seja isso. Isso, exato. Talvez seja isso. Em trabalhos como são a maioria aqui no Brasil, em que não existe lastro, um técnico na situação do Diniz ou seria demitido ou pediria para sair. Sim. Mas o ano passado mostra uma outra coisa, um outro retrato. Então, treinadores que são... É que ele é muito diferente de todos os outros, né? Não dá para colocar o Diniz numa mesma gaveta de outros técnicos. Mas os treinadores que têm confiança na própria maneira de trabalhar, em situações como a que o Fluminense vive, eles investem ainda mais nas convicções deles. Eles não mudam de caminho. Não é um excesso, assim, eu aprecio muito o trabalho do Diniz e as posturas dele, mas em momentos como esse, talvez não fosse interessante ele conseguir jogar de uma outra maneira, menos agressiva para o próprio time? Talvez sim, mas no momento de dificuldade, um clássico com o Flamengo, uma instituição do futebol brasileiro e mundial que é o Fla-Flu, e ele triplica a aposta com a escalação. E teria surpreendido o Tite se ele tivesse feito o jogo para atuar sem bola. Isso. Teria sido uma surpresa para o Tite. Mas talvez que isso... É uma questão que eu até entendo às vezes. Tem que ter outro jeito de jogar. Gente, para ter um jeito de jogar no Brasil já é difícil. Exato. Você não treina. Plano B. Você trabalha essa equipe dessa maneira há tanto tempo, eu acho que não faria sentido você abrir mão disso no jogo. Óbvio que numa situação ou outra você precisar quebrar uma bola. Eu acho que, de uma maneira geral, o Diniz foi se desapegando um pouco desse negócio meio... é só isso que eu faço e tal. A questão é que a ideia está lá e ela está sendo pessimamente executada. Pessimamente. E os problemas do Fluminense, eles se espalham por todas as fases do jogo. O Fluminense é um time que com bola ele não consegue desenvolver, não consegue colocar ritmo. É um time que sem bola ele pressiona muito mal o adversário. Na volta, quando ele perde a bola, é aquele Deus nos acuda. Há 2 meses sem fazer um gol. Sim, mas o Cano também está bastante tempo sem jogar efetivamente como centroavante. Sim. Agora, me surpreendeu muito, e acho que vai continuar sendo assim, o trabalho do Flamengo sem a bola num plano de exaustão, porque o que está acontecendo com o elenco do Flamengo é exaustão. Notem como o time tem terminado os jogos. E antes desse, o gol de pênalti não foi no começo do jogo, claro, mas também não foi nos acréscimos, como em Curitiba, e como no meio da semana, o gol do Davi Luiz. Então, é um time que tem buscado os jogos até o fim, sem as condições físicas para isso. Também com muita gente machucada, com os 2 principais jogadores do meio de campo, que é um setor, obviamente, muito importante em qualquer equipe, servindo seleções. A Copa América para o Uruguai, que é a seleção que mais importa ao Flamengo, começa daqui a pouco. Sim. E o Uruguai deve ir longe. Não adianta ficar, o Uruguai perde, os jogadores voltam. E como esses jogadores vão chegar depois do período na seleção? Joga no dia seguinte, como o nosso calendário quer? E o nível de jogo que o Bielsa exige desses atletas também. Muita movimentação, intensidade. Quando o Campeonato Brasileiro para a data FIFA,
Não tem jogo no dia do jogo da seleção, tem no dia seguinte. Sim. Que é o papo Então, furado do caramba, qual isso aí é a diferença? Né? Então, os caras vêm e jogam? Não. Então, vai demorar um pouco. E só uma coisa, Dani, sobre o Fluminense e o Diniz. Porque eu vejo as críticas, querem a demissão do Diniz. Eu acho que a diretoria tem que saber muito bem o que faz e tal. Mas só, assim, não, acho que não vai ser demitido e tal, porque ficam especulando isso toda vez antes do jogo. O Mário Bittencourt não tem esse perfil de ceder a pressão de torcida, E mais uma coisa. Não se espera. Mais uma coisa. Vamos supor, falar uma coisa que não vai acontecer, o impossível. Vamos supor que o Fluminense contrata o Abel Ferreira. Impossível. Tá. Mas vamos supor que é o técnico mais respeitado do Brasil hoje. Esse elenco? Aí vamos supor que o Abel chega ali e fala: os veteranos não podem jogar. Os veteranos saem do time. Quem Meio lidera o elenco. vestiário? Como é que fica o elenco? Como é que Não, fica o vestiário? é Ou seja, difícil. o time precisa do Diniz até a segunda ordem. A não ser que alguma coisa muito clara, como o esgotamento do modelo de jogo e a ideia fixa do técnico de não perceber isso, se houver esgotamento, seja confirmada. Então, é uma situação atípica, diferente do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. Só para a gente não passar batido, Renatinho, vamos dar uma olhada nos lances, por favor, de arbitragem, reclamações, né, dos dois lados, inclusive, na tarde de hoje no Maracanã. A gente está começando aí com o lance do pênalti, né? O pênalti é marcado a favor do Flamengo, depois de um encontrão ali, puxa daqui, empurra dali, e o Bruno Henrique acaba tendo as pernas trançadas. Rê, você ia pegar a palavra, vou começar com você, quero te ouvir sobre esse lance. Eu só ia dar um adendo com relação a toda essa discussão em cima do Fluminense, da não intensidade de jogo, e ressaltar que o Flamengo, mesmo com todas as dificuldades, eu acho que ele está conseguindo manter um nível de intensidade de jogo bom. O assim. Gerson, para mim, é o símbolo desse período sem E como ele assumiu também nesse papel, né, de entender. Que ele é um jogador, assim, muito bom, mas que às vezes ele dá umas desligadas. Dito isso, eu acho esse lance extremamente difícil. A gente falava isso no intervalo. Não gosto de ficar em cima do muro, mas de verdade, não... Cara, eu preciso ouvir o pessoal de arbitragem mesmo. Com a Renata, com o Simon. A Renata já se manifestou. E quando a Renata se manifesta, não importa o que eu tenha visto, eu desvejo. Não importa o que eu tenha dito, eu desdigo. Isso é uma doutrina. E eu falo o que ela disse. A Renata disse que foi pênalti. Ela disse que o primeiro lance em que poderia ter sido falta do Bruno Henrique é um lance normal de jogo. E que, na sequência, existe, mesmo que sem a intenção, a falta no Bruno Henrique. E que o pênalti foi bem marcado. Esta passa a ser a minha opinião. Independentemente do que eu tenha dito até agora, em grupos, em casa, ainda bem que eu não disse nada aqui na E assim, só para até ressaltar aqui, independente do pênalti, o Flamengo fez um jogo para ganhar e ganhar bem. Não, exato. tudo bem. E assim, e foi pênalti no Davi Luiz, naquela jogada que foi polêmica no primeiro tempo. Para mim, mais do que esse. Eu tenho uma opinião, assim... Existe mais pênalti, eu acho que mais que esse. Controversa sobre isso, porque é óbvio que o futebol não é linear, a gente não sabe o que aconteceria. Olha. O Breler ia falar também, Breler, mas só para te ouvir. Se houve a falta do Bruno Henrique no lance antes do pênalti, aí, por uma questão de critério, você tem que entender que houve um pênalti do Ganso no Davi Luiz. Essa é a minha opinião, quero ouvir a sua. E ali o Ganso se deixa levar por esse tipo de coisa que é do jogo, um encontrão, agarra-agarra, e ele acaba indo pro revide. Ele segura o Davi Luiz, isso aí o Davi Luiz se joga nesse primeiro. Mas nesse daí, olha, o Ganso vai pra fazer o pênalti. Pô, mas ele faz uns 3 pênaltis. Então, mas... E não é marcado, não é marcado. Mas naquele primeiro momento lá que o Davi Luiz se joga, ali não foi nada, tanto é que o Davi levanta querendo jogar. Mas no segundo, ali... E aí o árbitro, fora do lance, ele entende ali um enrosco dos dois, amarelo pro Ganso, amarelo pro Davi Luiz, e tá tudo certo. Você, como um bom centroavante pivô, cavador de pênaltis, que engana a arbitragem em jogos decisivos, Você quando tá a gente bem rancoroso, sabe. ele até ganhou algum jogo seu, hein, cara? Foi. Uma final. Uma final. É isso, Que ele tá quis bom. mostrar pro Celso Zelt falando aquilo ali, que era pênalti, mostrou longe, o Celso falou, isso não é pênalti. Mas tudo bem. A disputa por espaço, o agarra-agarra, eu acho que é parte do jogo. Quando a bola está chegando no atleta, já no primeiro lance ou nesse,
que você derruba o jogador deliberadamente, você avança o farol. É claro. Então, para mim, isso é pênalti. Essa cena é pênalti mesmo. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Já o segundo lance, eu não gosto, é o neo-pênalti. Eu entendo que o Bruno Henrique é derrubado por causa da queda do jogador do Fluminense. Eu não vi a intenção, eu não gosto que marque esse pênalti, mas se marca no Brasil, então se marcar tudo bem, se não marcar tudo bem. Segue o jogo, lamento que seja assim. Porque aí a gente questiona a regra, né? Quando a gente fala que não viu a intenção, a gente passa a questionar a regra. Aí acho que é um lugar mais profundo de mudança no futebol. Mas olhando o lance e levando a regra em conta, se houve a mão lá, deveria ter havido o pênalti. Estou de acordo. É isso aí. Mas o lance do Calegari, para mim, não tem falta. Dos dois lados, é uma disputa, os dois usando o braço. E aí vai na discussão se o Calegari, para mim, há um calço na perna esquerda. Quando ele cai, ele trança a perna na do Bruno e e derruba esquerda do Bruno Henrique e gera um prejuízo para o Bruno Henrique. Para mim, pênalti. É isso. O Flamengo, mais uma vez, superando as dificuldades de ser o time que, por ter o melhor elenco do futebol da América do Sul, o Flamengo realmente tem muitos jogadores que são convocados, né? Então, é isso que acontece. O Flamengo paga o preço por ter um elenco muito forte. Contratar jogadores que são convocáveis, selecionáveis. E lá estão, por exemplo, daqui a pouco tem Uruguai e Panamá pela Copa América. O Arrascaeta e o Vinha serão titulares. O De La Cruz e o Varela ficarão no banco. São 4 jogadores que nós podemos considerar titulares da equipe do Flamengo, né? Jogadores de grande importância. O Pulgar está lá na seleção do Chile, ou seja, fora lesões, como Cebolinha, suspensões e outras coisas mais. Ou seja, o Flamengo tem realmente muitas ausências, mas isso está servindo para mostrar na prática a força do elenco do Flamengo e um grande trabalho que o Tite está fazendo exatamente em cima disso. O Tite, que durante 6 anos foi treinador da seleção brasileira e que tantas vezes foi criticado por convocar jogadores de muitos times e tirar muitos jogadores dessas equipes no meio de competições, inclusive fez isso muitas vezes com o próprio Flamengo, ele está usando isso para fortalecer o grupo. É muito claro nas declarações dos jogadores. O Gerson hoje falou que fez uma partida excelente mais uma vez. O Gerson vai crescendo como uma liderança desse grupo do Flamengo na parte técnica, vai assumindo uma responsabilidade. O Gerson falou, a gente está unido e se superando aí para passar por cima de todas essas adversidades, de tantos desfalques. Então o Tite está usando inteligentemente essa dificuldade como um combustível para o elenco do Flamengo. Você percebe isso pelas entrevistas. Os caras falam, não, a gente está unido, a gente está superando todas as dificuldades, a gente perdeu muitos jogadores, mas o nosso grupo é muito forte, o nosso elenco é muito forte, nós temos condições, e tem mesmo. E tem mesmo. Muita gente duvidava que o Flamengo tinha o melhor elenco da América. Agora não dá mais para duvidar. O Flamengo chegou a ter 10 ausências em um jogo e montou uma equipe extremamente competitiva. E hoje no Maracanã, mais uma vez, com algumas ausências muito sentidas, e no momento principalmente a do Cebolinha, que é um cara que é titular absoluto do Flamengo nesse momento e que deve ficar aí no mínimo 3 semanas afastado com uma lesão no quadril, o Flamengo mais uma vez deu uma demonstração da sua força. E o Tite, que é um grande gestor de vestiário, está conseguindo na hora da crise. E qual é a crise? Perder muitos jogadores, ser o time com o maior número de desfalques, estar mais fragilizado que todos os outros adversários. Ele está pegando isso e está gerando uma grande oportunidade. Vocês vejam que o Flamengo completou hoje o seu 4º jogo de um total de 9 aproximadamente que deve ter nesse período de Copa América sem os seus principais jogadores.
né, se eles forem muito longe, e eu acredito que a seleção do Uruguai vai muito longe na Copa América, tem inclusive grande chance de ser campeã da Copa América, na minha opinião. Mas aí, em 4 jogos, o Flamengo venceu 3 e empatou 1, fora de casa, contra o Atlético Paranaense, no último minuto, lá na Arena da Baixada, num jogo que poderia ter, inclusive, vencido. É uma demonstração de força inequívoca do Flamengo, né? E isso está contagiando o grupo, está contagiando a torcida, que está encantada com esse empenho, com os resultados, com a forma que o time está jogando de maneira aplicada. O Zico sempre conta uma história que quando ele era bem novinho e estava ainda ali, né, engatinhando no Flamengo, o Zizinho, o grande mestre Ziza, um dos maiores nomes do futebol, revelado pelo Flamengo, falou para ele o seguinte: garoto, lá é diferente, hein? Se não der na bola, vai na raça. Se tiver ruim, corre, porque se correr, a galera vai te abraçar e vai junto com você. E este time do Flamengo do Tite, ele está conseguindo fazer algo que o Flamengo pós-Jorge Jesus, que é uma referência, sem dúvida, poucas vezes teve. O Flamengo, com todos os técnicos que passaram pós-Jorge Jesus, em muitos momentos, qual era a crítica ao time do Flamengo? É um time técnico, mas é um time que não é competitivo. É um time que não corre tanto. É um time que escolhe jogos. É um time que em um determinado jogo corre muito, outro jogo não corre tanto, meio preguiçoso e tal, falta um pouco de competição, né? Este grupo do Flamengo, muitos desses jogadores foram criticados por isso, nesse período aí nos últimos anos. E o Tite conseguiu acabar com isso. E ele conseguiu acabar com isso exatamente usando, além do trabalho dele e da comissão técnica, da liderança que ele tem, de administrar o adversário com pilares aí positivos, como, por exemplo, o Davi Luiz, que é uma liderança muito positiva. O Gerson está crescendo muito no contexto, está amadurecendo, está aos 26 anos atingindo um nível espetacular. O Gerson está jogando muita bola. Não tem o Arrascaeta? Não tem o De La Cruz? Tem o Gerson. O Gerson está batendo no peito, está falando aqui, rapaziada, tô aqui, hein? Joga em mim. Isso é trabalho do Tite. O Tite com certeza está falando assim para ele: ô Coringa, você joga pra baralho. A gente não tem os uruguaios aqui, não tem o chileno, o Eric, mas a gente tem você, pô. A gente tem o Pedro, a gente tem o Cebola, a gente tem o Bruno Henrique, a gente tem um elenco fortíssimo, a gente tem o Davi, tem o Léo Ortiz, tem o Fabrício Bruno, tem o Rossi, o Wesley, não tem o Varela, né? Mas você, garoto, é cria do ninho. É tão bom quanto o Varela. Você está começando sua carreira agora, vai lá e corre, e luta, e mostra seu potencial. É uma grande chance. Com certeza, esses papos estão acontecendo. Tipo assim, é a hora de mostrar a nossa força, hein? Tá todo mundo dizendo aí, o Tite encaixou o time do Flamengo e agora perdeu o time do Flamengo porque os caras foram embora para as suas seleções. Grupo, elenco, melhor elenco da América. Vamos provar isso. E o Flamengo está provando. Está conseguindo resultados. Muitas vezes não está jogando bem, mas está se doando, se entregando e na base da superação, da vontade, está conseguindo resultados que, no fim, é o que vale mais. Ganhar é importante,
para seguir um trabalho. E no jogo de hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui a estatística que está no Google do jogo entre Flamengo e Fluminense. Vamos lá. Estão vendo aí? Olha ali. Presta atenção nisso aqui. Números do jogo. Chutes a gol. Chutes. 2 do Fluminense. O Fluminense chutou a primeira bola aos 21 minutos do segundo tempo, minha gente. É inacreditável isso. O Flamengo chutou 14 no total. O Rossi, ele hoje entregou o uniforme limpinho para o pessoal da lavanderia. Ele não trabalhou. No gol, a bola do Fluminense, 0. E o Flamengo chutou 14 e acertou 4 no gol. E isso aqui é um ponto-chave do jogo que eu vou falar já já, hein? Prestem atenção nisso aqui. Outra curiosidade do time do Tite. Posse de bola, 55% para o Fluminense, 45% para o Flamengo. Assim como no jogo com o Bahia, o Flamengo teve menos posse de bola. Porém, o Flamengo teve mais chances. E hoje, então, só o Flamengo teve chances, né? Número de passes, precisão de passes, faltas, olha aqui, 16 Fluminense, 13 Flamengo, cartões amarelos, 2 para o Fluminense, 3 para o Flamengo, ninguém foi expulso e tal, e aquela coisa, e a classificação continua Flamengo em primeiro e o Fluminense em segundo, como foi antes do jogo. Vocês perceberam ali um detalhe da estatística? O Flamengo chutou 14 bolas e acertou 4 no gol. Esse é o detalhe. O Fluminense tem que levantar as mãos para o céu e agradecer muito por não ter sido goleado hoje no Maracanã. O Flamengo controlou o jogo, dominou o jogo. O Fluminense foi inofensivo, assustador, como o Fluminense, atual campeão da Libertadores, atual campeão da Recopa Sul-Americana, não incomodou o Flamengo em nenhum momento do jogo. O Flamengo teve o controle absoluto da partida e foi incompetente nas finalizações. 14 chutes no total, 4 no gol. Esse foi o detalhe que evitou que o Fluminense levasse uma goleada hoje no Maracanã. No primeiro tempo, olha, se o Flamengo tivesse aproveitado as chances que teve, poderia ter terminado no mínimo uns 3-0 para o Flamengo. De repente, 4. O Flamengo perdeu muitas oportunidades no primeiro tempo, pressionando a saída de bola, algo que está irritando profundamente, com razão, a torcida do Fluminense, que não aguenta mais isso. Aquela coisa de ficar tocando a bola ali atrás, e o adversário vem, pressiona, rouba e cria uma chance de gol. O Flamengo perdeu inúmeras oportunidades. O Flamengo foi incompetente nas finalizações. Poderia ter goleado o Fluminense. Mas jogou bem o Flamengo. Controlou o jogo. Não tinha nem graça. O Flamengo estava à vontade, mas não conseguia fazer o gol. Aí, no final da partida, veio o lance que está gerando uma enorme discussão. Para os tricolores, houve falta do Bruno Henrique no Calegari. Para os rubro-negros, foi pênalti, evidentemente. Para os comentaristas de arbitragem que eu ouvi até agora, eles falaram que aconteceu o pênalti. É uma questão de interpretação. Por exemplo, o lance inicial em que o Bruno Henrique realmente usa o braço,
e ele tem o contato com o Calegari, mas me parece que não há ali uma força exagerada para gerar uma falta, mas o árbitro poderia ter interpretado que aconteceu uma falta. Se ele marcasse isso, não seria nenhum absurdo. Agora, o lance da sequência é claríssimo. É claríssimo. O Calegari, ao cair, estica a perna e o Bruno Henrique vem no embalo e cai. É atingido pelo Calegari. Foi pênalti, claro, a favor do Flamengo. O árbitro poderia ter dado a falta do Bruno Henrique? Poderia, não seria nenhum absurdo. Mas ele entendeu, e a equipe do VAR também, que o lance ali do contato não foi o suficiente para caracterizar uma falta. Foi um lance normal de disputa de bola. O lance do Calegari no Bruno Henrique, ele foi muito mais contundente e foi claríssimo. Não há nenhuma discussão. Então, para quem está reclamando do pênalti, não foi pênalti, aquela coisa toda, o Fluminense tem que levantar as mãos para o céu, agradecer, não tem aquela música, bênção, João de Deus, função de Deus, que tem aquela rima, aquela versão, agradecer, orar, porque era para ter levado uma goleada no Maracanã. E o pênalti aconteceu. Claro que aí entra muito uma análise gerada pelo emocional, o torcedor do Fluminense vai se agarrar a esse lance para dizer que merecia pelo menos ter empatado, porque vencer não merecia, né? Porque o Fluminense não fez nada no jogo. O Flamengo foi incompetente, porque não aproveitou muitas chances, mas o Flamengo foi lá e teve um pênalti e conferiu com o Pedro, e o Flamengo, pelo que fez no jogo, mereceu ganhar. O resultado é justo. Tanto é que eu percebo, tenho acompanhado aí os comentários, as resenhas pós-jogo, que a crítica do lado tricolor ela é muito maior em relação ao trabalho do Fernando Diniz do que o pênalti. A galera está até um pouco envergonhada de reclamar de pênalti e tal, porque o Fluminense, minha gente, o Fluminense não existiu no jogo. Galera, é isso, pessoal, falando sobre o Flamengo, a vitória de ontem contra o Fluminense, Mengão na liderança do Brasileiro. Ontem fez um bom jogo, amassou o Fluminense, ficou até barato, né? Se o Flamengo tivesse sido um pouco mais ali eficaz, né? Tivesse caprichado mais nas finalizações, teria feito 2-3-0 já no primeiro tempo, perdeu chances ali claras de gol. O Lohan mesmo perdeu uma chance ali incrível. Não só o Lohan, mas teve várias chances ali desperdiçadas pelo Flamengo. Se tivesse caprichado um pouco mais, teria vencido nesse jogo aí fácil, teria encaminhado a vitória já no primeiro tempo, né? Porque o Flamengo foi muito superior, o Fluminense não fez nada na partida e o Mengão ali no finalzinho, no pênalti, o Pedro converteu e o Flamengo conquistando, né, os 3 pontos. Tem o lance também do pênalti no Davi Luiz, do ganso do Davi Luiz, que eu não vejo muita gente falando disso, mas que foi pênalti claro também. Se o jogo tivesse saído ali não tivesse saído do 0-0, acredito que por parte do Flamengo, da reclamação ia ser muito grande em relação a esse lance do ganso, do pênalti, né, do ganso do Davi Luiz. Mas o importante foi que o Flamengo venceu, vitória importante, está se saindo muito bem nesse período aí de Copa América, né, onde está convivendo com muitos desfalques, uma vitória importante. Essa vitória vai dar ainda mais moral para a sequência. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like para estar fortalecendo, valeu e até a próxima, galera.